Carros de luxo, mansões e apartamentos milionários. Políticos brasileiros ostentam uma vida milhões de vezes à frente de qualquer trabalhador assalariado. Políticos que, como num passe de mágica, multiplicam os seus patrimônios. Mas como eles construíram essas fortunas? A justiça tem investigado. Diversas operações já foram deflagradas e muitos desses figurões foram parar na cadeia ou tiveram moradias vasculhadas e bens apreendidos. Lamborghini, Range Rover, Ferrari, Porsche. Esses foram os carrões levados da casa do ex-presidente da República e atual senador Fernando Collor de Mello em julho do ano passado, durante a Operação Lava Jato. O senador investigado foi apontado por delatores como suposto beneficiário de propinas de desvio de dinheiro da Petrobras. Collor nega as acusações. Maldosamente orquestrada pelo Procurador-Geral da República, com o único intuito mesquinho e mentiroso, como sói acontecer, de vincular a uma investigação criminosa bens e valores legalmente declarados e adquiridos nos anos ou antes de qualquer investigação, muito antes do suposto cometimento de pretensos crimes maldosamente a mim imputados. Eduardo Cunha, que ocupava um dos cargos mais importantes do Brasil, o de presidente da Câmara Federal, foi cassado depois que mentiu durante a CPI da Petrobras, dizendo que ele não tinha conta bancária em outros países. Documentos enviados da Suíça para a Procuradoria-Geral da República comprovaram que o ex-deputado tinha 4 contas bancárias secretas e de cifras milionárias no país europeu. Cunha nega as acusações. Agora, a pergunta não me foi feita de outra maneira. Ela me foi feita, eu não tinha conta. E quando foi respondido e colocado com relação à família, aí que vem a maldade para a resposta ser sim, porque a minha esposa tinha conta sim. Minha esposa não é deputada. E a conta dela não era obrigada a ser declarada, porque estava dentro do limite de saldo da obrigação de declarar, que é $100 mil no fim de cada exercício. Então não tinha obrigação de declarar. Minha esposa não é deputada e não deveria ter sido objeto. O que suportou foi uma pergunta: Eduardo Cunha é família? Não tem ninguém aqui que pode ser processado por quebra de decoro de família. Este mês, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O procurador Deltan Dallagnol afirmou que Lula era o comandante do esquema de corrupção que ficou conhecido como Lava Jato. Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes. Construíram uma inverdade, como se fosse um enredo de uma novela. E está chegando o fim do prazo. Afinal de contas, já caçaram o Cunha, já elegeram o Temer pela via indireta com o golpe, já caçaram a Dilma. Agora precisa concluir a novela. Quem é o bandido e quem é o mocinho? Vamos agora dar o fecho. Acabar com a vida política do mundo. Ninguém respeita a lei nesse país mais do que eu. Ninguém. Lamborghini, Mustang e Porsche. Os carros de luxo seriam de empreiteiros e de Éder Moraes,
um dos braços direitos do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. A justiça teria autorizado as apreensões com a intenção de ressarcir parte do dinheiro público desviado pelos envolvidos num esquema financeiro que teria causado prejuízos de mais de 300 milhões de reais aos cofres do Estado. Éder está preso, condenado em um dos processos a mais de 60 anos de prisão. E continua sendo investigado, acusado de envolvimento em diversos outros crimes de corrupção. Em um de seus depoimentos para a Justiça, o ex-secretário de Fazenda e da Casa Civil de Mato Grosso conta de que maneira usavam o dinheiro desviado e cita o prefeito de Sinop. Os recursos negociados em Factor eram assinados muitos pelo Éder Moraes, mas a origem era assinada pelo governador. Porque o dono da Factor jamais vai emprestar para o Éder Moraes 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de reais. Então ele exigia uma nota promissória mãe. A nota promissória que você assinava, ele não vinha declarada, só valor? Só valor. Nem que era referente a esse ou não, aquilo, nada? Não, só o valor e deixava lá uma nota promissória mãe. Sei lá, de 20 milhões, de 10 milhões, ou várias que somadas davam 10, davam 5, davam 6, tá certo? E aí em muitos momentos se falava assim, olha, tem que arrumar 500 mil, tem que arrumar 700 mil reais para mandar para o Juarez em Sinop, porque ele está fudido lá na eleição dele e estão caçando ele. Me parece que tem uma história dessa. Teve que se arrumar urgentemente, o Júnior saiu desesperado, arrumou. Nessa promissória, o Éder assinou lá, 700 mil, até vir depois uma do governo. Então teve muitas situações dessas. O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Geraldo Riva, que responde a mais de 100 processos na Justiça, também sofreu diversas prisões. Durante a Operação Metástase, Operação Ararat, Operação Imperador e Operação Ventríloco. Em uma delas, ele é considerado líder de um grupo que desviou dinheiro da verba de suprimento na Assembleia Legislativa do Estado. Quase 10 milhões de reais. Em depoimento diante da juíza, ele confirma algumas das acusações e aponta outros parlamentares que estariam envolvidos no esquema. Eu quero confessar, eu quero fazer uma confissão nesse negócio, eu quero contribuir, além de falar até onde vai a minha responsabilidade, eu quero contribuir, até porque os fatos narrados eles são meio distorcidos e eu tenho condições de recolocar aqui a verdade. Não pedi nem 1%, porque eu fui comunicado que já estava feito o acordo. O acordo estava feito, eu não era presidente, ainda eu lembro que eu referi a ele, falei, olha, eu não tenho caneta, o senhor desculpa, eu não posso nem falar para o senhor se isso vai concretizar ou não, mas se for concretizar, não é em janeiro. Bem, mas está fechado. Tanto foi que depois, no próximo encontro com o deputado Romualdo, ele me comunicou, olha, o acordo lá com o Joaquim Fábio no HSBC, ele vai devolver 45%. Bom, se eu for lá, se tiver jeito de ajudar alguma coisa, eu vou confessar para a senhora que eu vi que os 45% era propina, e vi quando ele se ofereceu que se eu tivesse alguma conta a pagar, eu fiquei de ver. E aí começou, como eu tinha falado que não seria possível em janeiro, se confirmou que em fevereiro foi feito o primeiro pagamento. O entendimento, eu acredito da mesa diretora, porque era o meu entendimento, não sei se era o entendimento do Romualdo e do Mauro, eles vão ter que dizer isso. O HSBC iria ficar com um valor de 4 milhões, seria 45% para o HSBC. Na conversa do Joaquim Fábio Miele é que depois o Romualdo me falou que o HSBC ia ficar com 45 e ele com 10. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que eu não vou poupar ninguém pela verdade. Eu não faria isso aqui se não fosse para mim fazer corretamente, inclusive com exigência do meu advogado. Eu não vai, se tiver, o que tiver meu aqui, pastor Rodrigo, vai ser meu. Riva ficou preso por 6 meses e conseguiu um habeas corpus que lhe garantiu o direito de responder em liberdade. Riva usa tornozeleira eletrônica. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, permanece preso há 1 ano no Centro de Custódia de Cuiabá. Em um dos processos, ele seria o chefe de uma organização criminosa, com a ajuda de seus secretários mais próximos. Na época, Pedro Nadaf, Marcel de Cursi e Éder Moraes
Silval teria extorquido vários empresários, ou seja, eles concediam aos grandes empresários benefícios fiscais por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, o PRODEIC, que na prática diminuía e muito a carga financeira das indústrias. Mas em troca desse benefício, os empresários tinham que dar uma certa quantia em dinheiro, propina, que chegava nas mãos dos secretários e posteriormente nas mãos do ex-governador, segundo consta nas investigações. Esse suposto esquema gerou cifras milionárias para os investigados. Pedro Nadaf confessa: eu assumo que participei de uma organização criminosa que cometeu delitos e cometeu fraudes e ilícitos dentro do governo. Então, por isso que eu quero, mais uma vez, reiterar as minhas desculpas a todos os mato-grossenses pelo erro, pelas falhas que eu cometi no exercício da função pública, né? Principalmente no estado em que eu nasci, na terra que eu nasci, que me deu sustento à minha família, aos irmãos. Então eu, como da outra situação, eu vou estar assumindo todos os meus delitos aqui também nesse processo. O ex-governador nega as acusações. Eu estou preso. Se tem alguma coisa a acrescentar e mentir, que continue mentindo a meu respeito. É isso que eu penso. O senhor sabia que tinha uma organização criminosa no estado? Eu fiquei sabendo agora, depois que todos vieram aqui e confessaram. O juiz e desembargador Evandro Stabile também foi levado preso para o centro de custódia da capital. Ele é acusado de vender sentenças para políticos no período em que esteve no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nessas fotografias feitas pelos agentes federais e anexadas ao processo, Evandro Stabile aparece deixando a casa onde estava Diane Alves, segunda colocada nas eleições para prefeito de Alto Paraguai. Ela assumiu o cargo depois que o prefeito eleito teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Segundo a Polícia Federal, Diane negociava com Stabile uma decisão judicial que mantivesse a cassação do prefeito eleito. Os sites da capital deram a notícia. No Folha Max, foi publicado da seguinte forma: na Operação Ararat, deflagrada pela Polícia Federal em 2013 para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional em Mato Grosso, colheu indícios de que Stabile teria recebido R$500 mil para evitar a cassação do mandato do prefeito de Sinop, Juarez Costa. Em declarações ao Ministério Público Estadual, o ex-secretário de Fazenda, da Copa e da Casa Civil, Éder Moraes, revelou ter sido responsável para levantar o valor que teria sido repassado ao magistrado. Se falava assim: olha, tem que arrumar 500 mil, tem que arrumar 700 mil reais para mandar para o Juarez em Sinop, porque ele está fudido lá na eleição dele e estão caçando ele. Me parece que tem uma história dessa. Teve que se arrumar urgentemente, o Júnior saiu desesperado, arrumou. Nessa promissória, o Éder assinou lá, 700 mil, até vir depois uma do governo. Então teve muitas situações dessas. Outro homem que atuou no estado durante o governo Silval Barbosa e que também está sendo investigado por desvio de dinheiro público é Teodoro Lopes, o Dóia, ex-presidente do Detran de Mato Grosso. Ele, inclusive, teria assinado acordo de delação premiada com a Justiça e informado detalhes do esquema. A empresa FDL é responsável pelo registro de financiamentos de contratos de veículos necessários para o primeiro emplacamento. A empresa presta serviço para o Detran. E é dela de onde estariam supostamente saindo o dinheiro da propina, que teria como destino as mãos de Teodoro Lopes, o Dóia, e outros envolvidos. Cogita-se em cerca de R$1 milhão pagos mensalmente no esquema. É investigado se o ex-presidente do Detran comprou apartamentos e salas comerciais com o dinheiro da suposta fraude. Ele foi presidente do Detran do ano 2007 a 2013. Ao deixar o Detran, Dóia foi para Sinop, onde assumiu a Secretaria de Finanças na gestão Juarez Costa e permaneceu até março do ano passado, quando o suposto esquema em que estaria envolvido ganhou repercussão em todo o estado.
O que tem no Detran, se tiver algo para responder, vocês podem ter certeza que eu já fui em todos os órgãos, né, que são o TCU, TCE, fui na Delegacia Fazendária, do GAECO, em todos os órgãos me colocar à disposição para responder tudo aquilo que for necessário, como eu sempre fiz no período que eu tive na vida pública. 16 de setembro de 2016. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, entra na casa e no gabinete do prefeito de Sinop, Juarez Costa. Além do GAECO, também participaram os membros do NACO, que é o órgão vinculado ao Ministério Público Estadual, que investiga autoridades com foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. Os principais alvos da operação, segundo o Ministério Público, foram o prefeito de Sinop, Juarez Costa, do PMDB, e a primeira-dama Ivone Latanzi Costa, que é a atual secretária de Assistência Social no município. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Sinop e outros 3 no estado de Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público Estadual, a operação investiga crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos alvos da investigação é o patrimônio do prefeito, considerado desproporcional diante de seus vencimentos mensais nos últimos anos, o que levantou a suspeita de corrupção. Tivemos acesso a alguns documentos que também estão em poder da Justiça e que mostram a evolução patrimonial que está sendo investigada. Essa é uma caminhonete F-150 da Ford. Juarez comprou uma desse modelo pelo valor de R$216 mil, conforme mostra o recibo de transferência assinado por ele e reconhecido em cartório. Ele comprou em agosto do ano passado e vendeu 4 meses depois por R$206 mil. Segundo é constatado em documentos, também passou pelas mãos de Juarez um veículo como esse da Nissan, ano 2009, avaliado em R$130 mil. E há ainda uma multa de trânsito assinada por Juarez no ano passado, quando ele passava por uma estrada. No dia da infração, o prefeito dirigia um Porsche Cayenne Turbo, ano 2010-2011, em nome de Rogério Rosa. O veículo é avaliado em aproximadamente R$400 mil. Estas são imagens de Balneário Camboriú, uma das cidades turísticas mais visitadas por brasileiros de todos os cantos. E é aqui, em um luxuoso edifício, bem na quadra do mar, com vista privilegiada, que Juarez teria feito outra aquisição milionária. Um apartamento de 217 metros quadrados, no valor de R$2 milhões. A partir daqui, algumas situações começam a ficar duvidosas. O apartamento em questão está em nome da empresa Embraed, que é a empresa responsável pela negociação dos imóveis. A taxa de condomínio do apartamento já está em nome de Juarez Alves da Costa. Agora prestem atenção em um detalhe. O carro que Juarez dirigia quando foi multado estava em nome do empresário Rogério Rosa, já falecido, que era o ex-proprietário da empresa Embraed, que negociou o apartamento com Juarez no edifício Alexandria. Além desse apartamento, a Justiça investiga se um imóvel em outro edifício famoso e luxuoso de Camboriú também pertence a Juarez. Trata-se de um duplex de 370 metros quadrados no edifício Beverly Hills, um valor estimado em R$10 milhões. Durante a entrevista coletiva, o prefeito de Sinop confirmou a existência de um apartamento e negou ser dono do outro. Eu fico lá desde 1976. Eu tenho apartamento que é Alexandria, e no outro foi onde eu fiquei por 3 temporadas e fica a hora que eu quiser, que é de um grande amigo. Já funcionários e um corretor de imóveis teriam confirmado que Juarez seria o dono dos apartamentos 1901 e 1902, que formam o duplex em questão. O corretor, que seria o responsável pelo pagamento das despesas de Juarez em Camboriú, como internet, Sky e PTU,
aparece em um vídeo onde mostra cheques que seriam para o pagamento de tais despesas. Sinop, onde que é? Aqui, onde que é? Sinop, ó, tá? Cheque de 10 e de 15, ó. Pra mim, pagar... Se eu fizer isso, eu posso... Claro, eu digo isso tudo, eu cuido dele, aqui eu cuido de todos os apartamentos dele, os 2 apartamentos que ele tem aqui. Ó, eu faço o relatório pra ele. Inclusive, ele deixa o carro dele aí ele tem uma Porsche Cayenne. Tá com frio aí? Tá com água? Não tá acostumado? Ele tem uma Porsche Cayenne e o filho tem uma Nissan. Uma Nissan é uma carro esportivo, tipo uma Ferrari, coisa assim. As folhas de cheques de 10 e 15 mil, respectivamente, que teriam sido usadas para pagar as despesas do prefeito de Sinop em Camboriú, estão em nome da empresa Josi e Dona Construtora. Esta empresa, que tem como endereço o condomínio São Lucas, em Sinop, presta serviço para o consórcio Xingu, a mesma Águas de Sinop, que conseguiu junto à prefeitura o direito para explorar os serviços de água e esgoto na cidade. Ou seja, a justiça investiga o porquê de tanta coincidência. O prefeito de Sinop compra apartamento em Camboriú, paga despesas pessoais com cheque da construtora que presta serviço para a empresa de água e esgotos da atual gestão. A investigação sobre o suposto enriquecimento ilícito do prefeito tem ainda como base as informações prestadas à Justiça Eleitoral em cada eleição. Em 2004, Juarez informou bens no valor de R$45 mil. 2006, os bens no valor de R$190 mil. 2008, patrimônio de R$620 mil. E na última eleição de 2012, prestou contas à Justiça Eleitoral de R$1.245.000. Só a atual casa do prefeito vale praticamente esse valor da última declaração à Justiça Eleitoral. Veja só. Esse é o contrato de compra da casa onde Juarez mora. Nele consta que Juarez adquiriu a casa por R$1.152.000. Deu R$902 mil com recursos próprios, ou seja, à vista, e financiou R$250 mil junto à Caixa Econômica Federal. Juarez precisa provar e comprovar à Justiça como conseguiu multiplicar seu patrimônio em quase 14 vezes a mais do que o último valor declarado à Justiça Eleitoral. 2012, declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$1.245.363,65. Agora, em 2016, a Justiça investiga um patrimônio de R$15 milhões ou mais. Em entrevista, Juarez diz que as investigações são politiqueiras. Diz que o vídeo gravado com o corretor em Balneário Camboriú foi armado. Que tem um apartamento na beira da praia. Eu fiquei no Beverly, eu fiquei no Mediterrâneo, eu fiquei no Cosmos. O único lugar que eu não paguei, que eu pago lá, condomínio, esse negócio, é o Beverly, que é do amigo meu, que a hora que eu quiser ficar, eu fico. Vou ficar quantas vezes eu quiser. Fala também que o governador atual, Pedro Tax, e um deputado federal estaria por trás de tudo. Que estavam tratando para trazer o GAECO e me prender. Nem governador, que começou no primeiro dia do seu governo, sabendo que era amigo pessoal do Silval, já levantando as coisas na prefeitura de Sinop e não encontrou nada de errado. E de repente vem com uma armação dessa, querendo falar do meu apartamento como se eu não pudesse ter um apartamento em Camboriú. O governador respondeu às acusações. Além de dar desculpas, ele tem que explicar os 150 processos que ele tem. Eu não vou cair nessas parrelas. Quando uma pessoa não tem explicação, ele encontra desculpa. Ele tem que procurar explicar os seus processos. E, além disso, ele desrespeita o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Ele desrespeita o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Todo juiz de Mato Grosso, todo promotor de Mato Grosso está desrespeitado por ele dizer isso. Então, eu quero dizer à população de Sinop,
O prefeito daqui, ele tem que explicar os processos do seu patrimônio. Não tem que arranjar desculpas para o que ele cometeu. Quanto às investigações do suposto enriquecimento ilícito, Juarez afirmou na entrevista. Então é por isso que não apontam corrupção contra mim. Tentam de falar de crime de enriquecimento ilícito. Primeiro, não enriqueci ilicitamente. Segundo, enriquecimento ilícito não é crime. Certo? Então tentam imputar uma coisa que já não existe e outra coisa que não é verdadeiro. Estiveram envolvidos na Operação Sorrelfa 35 agentes, 4 oficiais da Polícia Militar, 9 policiais civis, 2 delegados e 9 promotores de justiça, que contaram também com o apoio do GAECO de Santa Catarina. A equipe do GAECO ficou na casa do prefeito por mais de 4 horas. Além da investigação do suposto enriquecimento ilícito, Juarez responde a mais de 150 processos judiciais. Entre eles, o caso da execução judicial de uma nota promissória, onde o empresário Vanderlei, dono da construtora Trimec, cobra de Juarez na justiça um empréstimo de R$2,5 milhões. Depois da repercussão do caso, não houve mais cobrança da dívida. Coincidência ou não, a empresa Trimec, do empresário Vanderlei, está atualmente prestando serviços públicos para a Prefeitura de Sinop. Estes são os casos mais recentes de operações e investigações sobre enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro público, corrupção, em Brasília, em Mato Grosso e em Sinop. De um lado, políticos que se defendem como podem, e do outro, a justiça, que de forma cautelosa e paciente busca provas para autuar e punir quem de fato roubou o dinheiro público.